está sendo utilizado para fazer o formal indiciamento daquele indivíduo. Tá? Então ele é obrigado a fazer esse procedimento legal, que é o indiciamento. Tá? Mas vamos partir agora então para o... e antes disso, antes do encerramento do inquérito, nós vamos ver como encerra o inquérito. Vamos discutir a questão do artigo 21. Esse eu quero que vocês façam a leitura. Artigo 21 do Código de Processo Penal. Sobre a incomunicabilidade do preso. Se tem ou não tem a incomunicabilidade do preso. O que vocês acham? Tá? Então, essa incomunicabilidade do preso, há uma discussão, pelo menos, em relação ao advogado, é lógico que ele não é atingido, né? Está lá no artigo 7º, essa incomunicabilidade não atinge o advogado, de forma alguma. Né? O advogado tem um acesso ao preso em conversar reservadamente com o preso. Tá? Mas será que poderia se decretar, por exemplo, a incomunicabilidade em relação aos familiares, não comunicar aos familiares sobre a prisão? Isso não seria inconstitucional? Não estaria ferindo a Constituição? Será que nós poderíamos dizer que esse artigo 21 não foi recepcionado pela Constituição Federal? Será que isso é verdadeiro? Olha, é tão interessante essa questão que nós podemos fazer aqui uma dedução lógica. Por que eu estou falando de dedução lógica? A Constituição Federal, ela veda a incomunicabilidade do preso no estado de defesa, até mesmo no estado de defesa. Olha, presta atenção. A Constituição vem e diz, é vedada a incomunicabilidade durante o estado de defesa, que é um estado excepcional das coisas, não é? O estado de defesa, o estado de sítio, é uma situação anormal que foi decretada. Se nessa situação anormal que a Constituição se refere, é vedada a incomunicabilidade do preso, que dirá numa situação de normalidade constitucional? Será admitida a incomunicabilidade do preso? É lógico que não. Tá? Então, há alguma divergência doutrinária que permanece? Olha, você está em plena... Isso é minoritário. Tá? Por esses argumentos, primeiro, você tem que comunicar obrigatoriamente no termo do artigo 5º os familiares do preso. Então quebra a incomunicabilidade dele com seus familiares. Uma justificativa. Mas a justificativa maior é essa. Se a Constituição veda a incomunicabilidade do preso, ainda que em estado de defesa, que dirá no estado anormal, no estado democrático de direito que nós vivemos, que é a nossa situação regular que nós vivemos. Que dirá, né? No estado normal de coisas, não tem cabimento. Tá? Mas alguns da doutrina sustenta, não, mas isso é em relação a crimes políticos. Não, não tem essa previsão, essa argumentação não me convence. Que essa questão da incomunicabilidade no estado de defesa é só para crime político. Isso não tem fundamento. Prevalece o entendimento que o artigo 21 não foi recepcionado pela Constituição Federal, com algumas divergências doutrinárias, pouquíssimas divergências doutrinárias nesse assunto, certo? Então vamos falar do encerramento do inquérito policial. Vamos lá, já preparam o código aí. Então, o que o delegado faz é presidir a investigação e o objetivo dele é descobrir a existência do crime e quem foi ou quem foram os autores do crime. Essa é a função da autoridade policial, dentre outras que nós já verificamos lá no artigo 13º, né? Cumprir busca e apreensão, mandato de prisão, dentre várias outras coisas que o artigo 13º autoriza, porque nós estamos falando de polícia judiciária. É uma polícia que vai descobrir a existência do crime, quem foram os autores, e auxiliar o Poder Judiciário em determinadas funções que lhe são atribuídas. Tá certo? Mas então, o que o delegado vai fazer quando ele põe fim à sua investigação? Ele encerra o inquérito policial através de um minucioso relatório. O próprio nome já diz, ele não forma a convicção, ele é
ele colhe as informações. Ele tem a informatio delictis. Ele vai colher as informações e enviar para o titular da ação penal, através do órgão jurisdicional. Que esse sim, nos casos da ação penal pública, é o Ministério Público, nos termos do artigo 129.1 da Constituição Federal, esse sim tem a opinio delictis. Ainda que o delegado tenha indiciado em um crime, o promotor que tem a opinio delictis pode apresentar denúncia por outro crime. Porque ele é o formador de opinião, ele forma a sua convicção sobre autoria e materialidade. O delegado faz o serviço de colher informações e relatar. Só isso que ele faz. Então ele diz lá, o sujeito foi preso em flagrante, conforme folhas dadas, as testemunhas foram ouvidas em juízo, na polícia a testemunha disse isso. Resume lá, a testemunha falou 2 folhas, ele resume lá em 6 linhas, 5 linhas, 2 linhas. Em interrogatório aqui, o indiciado, o investigado, negou o que havia dito no interrogatório da prisão em flagrante e deu uma nova versão sobre os fatos, dizendo o seguinte. Então ele resume tudo que ele fez. O laudo do Instituto de Criminalística está acostado aqui no inquérito às folhas tais. Então ele vai relatar, ele vai pôr fim ao seu trabalho. Qual é o ato que põe fim ao trabalho do delegado? Relatório. Ele faz um minucioso relatório. E envia para quem? Juízo competente. Qual que é o juízo competente? Se não tem nenhuma causa que gerou a prevenção, ou seja, nos termos do artigo 83 do Código de Processo Penal, vai ser distribuído. Se é um crime de furto, por exemplo, em Ribeirão Preto, nós temos 5 varas criminais. Vai ser distribuído para um dos juízes criminais das varas, da primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta vara criminal, que vai analisar e aplicar a jurisdição em relação àquele crime de furto. Certo? Então, vai para o juiz competente. O juiz competente abre vista para o Ministério Público. Para o Ministério Público, e aí nós vamos ver o que o Ministério Público pode fazer. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho do relatório. Então, fazendo esse relatório, o delegado tem prazo para fazer isso? Isso é importante, essa questão do prazo. Será que existe um prazo para fazer isso? Regra geral, está aí no artigo 10º do Código Penal. O delegado tem 10 dias para terminar a investigação se o indiciado estiver preso. 10 dias. Exclui-se o dia inicial nos termos do artigo 798, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. A contagem processual. E conta também nos termos do artigo 5º do artigo 798. Parágrafo 5º do artigo 798. Exclui-se o dia inicial no cômputo do prazo. Há doutrinadores que sustentam que não deve contar o dia inicial. Vamos fazer a contagem de acordo com o artigo 10º. O dia inicial conta, porque seria mais benéfico para o investigado. Não prevalece. Mas vocês vão encontrar algum doutrinador que faz isso. Fala isso. Deve ser contado o dia inicial, porque isso é mais favorável. Então é um prazo do direito material mais favorável para o investigado. Não prevalece. Prevalece o entendimento que exclui-se o dia inicial no cômputo do prazo. Certo? Prazo processual. Então, 10 dias e 30 dias se o investigado estiver solto. Mas esses 30 dias podem ser prorrogáveis? Pode. O delegado pode manifestar no sentido que não foi possível concluir todas as diligências e ele está requerendo a prorrogação do prazo do inquérito policial, estando o investigado solto. Após a oitiva do Ministério Público, o juiz poderá conceder essa prorrogação. E aí vem a pergunta de concurso. Por qual prazo? Por mais 30 dias? Não necessariamente. A lei diz prorrogáveis pelo prazo marcado pelo juiz. Então o juiz pode prorrogar por mais 60, por mais 30, por mais 90, ouvido o Ministério Público. Por que ele ouve o Ministério Público? Porque o Ministério Público pode entender, não precisa mais prorrogar inquérito. Eu já tenho aqui no inquérito tudo o que eu preciso para oferecer a denúncia. O que o delegado fez até agora já me deu elementos necessários, indícios de autoria e materialidade, motivo pelo qual, então, eu já estou oferecendo denúncia. Não precisa voltar em prorrogação para o delegado continuar as diligências, porque só com aquilo que o delegado apresentou até agora já foi suficiente para o Ministério Público oferecer denúncia. Por isso que o juiz, antes de deferir a prorrogação do prazo,
ele ouve o titular da ação penal, que é o Ministério Público. Ação penal pública, o Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. Tá? Isso é regra geral. A lei pode disciplinar prazo diferenciado? Pode. Por exemplo, os crimes de competência da Polícia Federal, ou seja, da Justiça Federal, de atribuição do delegado federal, lá o inquérito é 15 dias prorrogáveis por mais 15, salvo engano, Lei 5.010/66, artigo 60, Lei 66, né? A Lei 5.010 de 66, fala que o prazo do inquérito lá é de 15 dias prorrogáveis por mais 15 dias. Nos crimes contra a economia popular, Lei 1521 de 1950, lá o prazo é 10 dias para concluir o inquérito policial. Estando o sujeito solto ou preso, o prazo é o mesmo, 10 dias, conforme a Lei Especial 1521/50, que define os crimes contra a economia popular. Tá certo? E também o próprio crime de tráfico de drogas, né, previsto lá na lei de drogas, estando o sujeito preso, é possível a prorrogação, o prazo é 30 dias, podendo ser duplicado. Tá? Então, o delegado, se o sujeito está preso, tráfico de drogas, 30 dias, ou crime hediondo em geral, ou equiparado, 30 dias, o delegado tem para investigar ele preso, podendo ser duplicado, ou seja, mais 30, desde que devidamente fundamentada a necessidade da prorrogação. Ele estando solto nos crimes hediondos ou equiparados, estou dando exemplo da lei de drogas, se tiver solto ele tem 90 dias, e esse prazo pode ser duplicado. De 90, então, passa, podendo ter duplicado, para 180 dias. Aonde está isso? Na Lei de Drogas, nos 1343 de 2006. Então, nós já falamos da Justiça Federal, falamos do crime contra a economia popular, falamos da Lei de Drogas e o Código de Processo Penal Militar, que o militar que foi preso, o oficial deve também terminar o inquérito policial militar se o sujeito estiver solto no prazo de... Aliás, estiver preso no prazo de 20 dias, e se ele estiver solto, ele terá o prazo de 40 dias para proceder à investigação. Sendo que no último caso, quando o sujeito estiver solto, pode-se prorrogar por mais 20 dias. Então, pode ser prorrogáveis por mais 20 dias. Então, no inquérito policial militar, crimes de competência da Justiça Militar, o delegado oficial militar que conduzirá o inquérito policial militar, ele terá 20 dias, estando o militar preso, estando solto 40 dias, sendo que no último caso é possível a prorrogação por mais 20 dias. Está lá no artigo 20º do Código de Processo Penal Militar. Então nós exemplificamos aí que algumas leis especiais podem trazer prazos diferenciados para a investigação do delegado concluir o inquérito policial. Então, concluído, estando o sujeito preso, só existe a prorrogação se a lei autorizar, sob pena de caracterizar o quê? Constrangimento ilegal por excesso de prazo e o sujeito ter que ser colocado em liberdade, salvo se for decretada a sua prisão preventiva. Não de ofício, mas que foi requerida pelas partes. Tá? Mas aí nós vamos ver se o juiz pode decretar, porque se tem os requisitos da prisão preventiva, o promotor poderia oferecer denúncia e não requerer a prisão preventiva. Tá? Mas nós vamos falar sobre isso no momento oportuno, não se preocupe. E por último, para encerrar a aula de hoje, o delegado poderá arquivar o inquérito policial? Vamos imaginar que o delegado proceda ao início de uma investigação e já se passam tantos dias, ele pede a prorrogação, mas vê que não vai chegar a lugar nenhum. Não tem a mínima chance de chegar à autoria ou indícios de autoria. Será que ele pode desistir desse inquérito e dar um despacho, determine, arquive-se esse inquérito policial? Será que ele pode fazer isso? A partir do momento que ele instaurou o inquérito, de qualquer forma, por requerimento, por requisição do juiz ou do promotor, de ofício,
através do auto de prisão em flagrante, será que ele pode requerer o arquivamento dos autos de inquérito? Quem pode ler o artigo 17º do Código de Processo Penal? Localizaram aí? Bom, também não precisamos perder tempo. O delegado de polícia não poderá mandar arquivar autos de inquérito policial. É isso que diz o artigo 17º do Código de Processo Penal. Ele não pode. Ele instaurou o inquérito, ele tem que ir até o fim. Relatar, mas não tem autoria, não tem materialidade. Não interessa. Dentro do prazo que a lei determina, ele manda para o juiz competente que vai abrir vista para o MP. É isso que vai acontecer. O delegado não pode arquivar, ele não arquiva nada. Ele não tem juízo de valor, ele só colhe informação. Se ele não conseguiu nenhuma informação sobre autoria, sobre indício de autoria, não interessa. Ele relata tudo o que ele fez ou tudo que ele tentou fazer e envia para o juiz competente que abre vista para o MP. Ponto final. O delegado não poderá mandar arquivar autos do inquérito policial nos termos do artigo 17º do Código de Processo Penal. Tudo bem? Bom, pessoal, quem tiver alguma pergunta, estarei à disposição. Anotem a pergunta, próxima aula, né, que será a semana que vem. Vocês poderão fazer as perguntas que eu responderei aqui no início da aula. E nossa próxima aula, aula de prática, não tem problema ainda, que eu vou bolar agora uma peça para vocês realizar um pedido de relaxamento de prisão, de auto de prisão, relaxamento da prisão, tendo em vista a nulidade do auto de prisão em flagrante. Mas eu ainda não elaborei e vou disponibilizar para vocês o material. Tá? Mas quem tiver alguma dúvida, eu vou estar entrando aqui no horário da aula de prática. E não marquei prazo ainda para vocês entregarem aquelas 3 peças ainda que eu passei para vocês. E são 3 peças bastante simples para vocês fazerem. Tá bom? Então, quem só faz teoria, tenha uma boa noite e um bom final de semana até a semana que vem. Quem faz prática e quiser tirar alguma dúvida, eu logo após o intervalo eu estarei aqui à disposição. Tá bom? Pois não. Não, eu vou tirar dúvidas de quem tiver eventuais dúvidas sobre aquelas 3 peças que eu passei para vocês. Eu estou dizendo que eu vou passar futuramente uma peça para vocês trabalharem com um relaxamento de prisão, tendo em vista a nulidade do auto de prisão em flagrante. Tá bom? Tudo bem? Então, boa noite a todos. Estou encerrando a aula e até daqui a pouco, após o intervalo, estarei à disposição. Boa noite a todos.